Bom, pessoal, voltando aqui, tive que dar uma parada, então vamos prosseguir. Eu parei e refleti em algumas coisas que dava para acrescentar ainda aqui, tá certo? Então vamos lá. Tava falando sobre que essa diferença é difícil de ser vista quando você é materialista. Realmente é, porque essa questão do masculino e do feminino, além de ter um fator biológico muito, tá? A gente tem essa diferença. É um fator metafísico que é muito mais fundamental, ok? Então, eu gostaria de falar agora sobre o casamento, a união dessas relações. Já falou meio de orelhada, mas a gente vai falar um pouco agora do casamento, da relação em si, que já entra no sexo, no âmbito sexual. Mas, só para finalizar esse assunto da natureza dos dois, a gente falou um pouco sobre o amor da mulher. O homem não tem amor, né? Porque senão o homem não conseguiria seguir a Deus, né? Então, ele não conseguiria nem se salvar, né? Então ele tem amor, mas o amor é diferente. E o que acontece? A mulher, ela tem essa natureza. Até a gente tem o, enfim, é isso aí. Deixa eu ver o que falta mais. Eu já falei sobre amor, responsabilidade do homem. Mutabilidade, será que vai ser interessante falar? Vamos aí. Mutabilidade da mulher e imutabilidade do homem. Eu falei sobre a mutabilidade da mulher, que a mulher é um ser mutável, mas o homem não é mutável, né? É isso que é uma das características mais fortes dele. É por isso que ele necessita da força, daí que vem, adivinha a força dele. Então, ele age e a mulher reage. Isso tanto em astrologia, quanto em catolicismo, quanto em tudo, né? Então, esse é um agente do relacionamento. E quando você tem pessoas diferentes, quando você tem coisas diferentes, você põe uma hierarquia e você pressupõe um relacionamento. Porque se for todo mundo igual, é difícil até de haver um relacionamento, tá? É difícil até de haver. Porque o relacionamento verdadeiro, né? Você não vai ter de certa forma ali, você não vai ter uma troca, você não vai ter nada. Por isso que a gente tem casamento, porque nós somos diferentes, nós nos completamos, ok? Então acho que a gente já pode entrar aí no ponto do casamento, né? Da relação entre homem e mulher. E isso é uma coisa até interessante que Deus não pede, por exemplo assim, vamos lá. Quando Sara tava mal, Deus não pediu para ela mesma. Deus pediu para Abraão. Deus perguntou: "Que é com Sara, Abraão?" Por que que ele fez isso? Porque a mulher reage ao homem, reage ao marido. Então, o marido, ele tem ele tem que saber, né? Porque ela reagiu por alguma coisa, sabe? Então, por isso que Deus pergunta para ele. A gente tem essa metafísica do relacionamento, né? Então a mulher reage, tá certo? E no casamento é isso aí, é a junção e é a junção eterna. E aí, né, é para continuar, é para procriar, né? E daí isso é uma coisa que pessoas entendem muito errado. Em Gênesis, que é na criação, que a gente vê realmente a nossa natureza, o pessoal entende errado porque eles veem sexo como prazer. E não, sexo não foi feito para isso. Sexo foi feito única e exclusivamente para o perpetuamento da espécie. Perpetuamento não, perdão, volto. Para perpetuação. É difícil de falar essa palavra. Foi feito para isso, única e exclusivamente, tá? Então, ele não foi feito para prazer. Óbvio que há a relação física, envolve sim, mas como tudo nessa vida envolve, tá certo? Tudo tem um metafísico, né? Nada vem aqui sem antes não estar no metafísico. As coisas boas que a gente busca sempre passaram pelo outro estágio,
né? A gente colhe para cá, a gente traz para o mundo físico. Quem estuda espiritualidade sabe que é assim. Então, tem esse aspecto, mas foi feito única e exclusivamente para a perpetuação da espécie, para a intimidade do casal. E essa perpetuação ao casal, aos casados, e mais ninguém. E ainda há uma conduta para se praticar esse ato, porque é um ato extremamente, extremamente puro, né, extremamente valioso. E assim, é uma das coisas que a gente carrega na nossa humanidade que são absurdamente importantes, é difícil até de descrever, e sagradas. Então, a gente perpetuar a espécie, a gente vai estar gerando novos cristãos, a gente vai estar gerando, dando continuidade ao que Deus fez. Então, é um elo com a criação. A gente carrega a criação conosco, tá certo? A gente consegue gerar novas almas. Isso é uma coisa que é louco de pensar. E Deus fez por isso. Então é uma coisa que é por isso que envolve metafísico, é por isso que é uma troca muito forte, né? Quando você toca numa pessoa, por exemplo, tocar normal, você toca a mão numa pessoa, você já tem uma troca de energia, você já se deixa afetar ou não. Quando você vai num local, você não precisa nem encostar em ninguém, você está no local. Simplesmente por isso, você já vai ter uma mudança, você já vai sentir algo, tá? Mudar algo em você. Então, imagine, se você tocar também, às vezes de você olhar para uma pessoa, você já tem um sentimento, você já está tendo uma troca metafísica. Então imagina você ter relações sexuais com alguém. É uma coisa que assim é bem complicada, tá? Complicada no sentido de que deve ser cuidada, deve ser zelada, né? Porque você vai ter uma troca muito forte com uma pessoa. E isso, até cientificamente, a gente tem comprovação. Por exemplo, assim, isso cientificamente, mas metafisicamente, isso é uma coisa que a ciência descobriu recentemente, que a mulher quando ela tem relações desprotegidas, ela guarda, ela, por exemplo, assim, ela pega, teve lá uma relação desprotegida, ela vai carregar, eu não sei muito bem porque eu não sou muito bom em ciências, me desculpe, mas resumidamente, vamos resumir aqui, ela vai carregar parte do gene, não sei se é assim que se fala a forma correta, mas enfim, ela vai carregar isso com ela no cérebro dela. Não é uma coisa que vai embora. Eu não tô falando dela engravidar, tô falando só ela teve lá com um parceiro, relações, por mais que usasse anticoncepcional, enfim, teve relações sexuais com qualquer um. E o que vai acontecer? Ela vai continuar com aquilo lá, então ela vai começar a pensar como as pessoas que ela, né? Então tem esse aspecto metafísico e científico, né? Não sei se eu consegui explicar muito bem, mas esse aspecto, o metafísico eu expliquei direitinho, mas o científico é mais ou menos isso. A ideia é de que se a mulher se relaciona desprotegidamente com um cara, ela vai carregar a parte do pensamento. Ela vai carregar aquilo vai pro cérebro dela, tá bom? Então, olha só que interessante, cara. E olha como afeta uma coisa poderosa até cientificamente, né? Então, é uma coisa que é complicada, é uma coisa muito sagrada, tá? É um poder gigante da humanidade que exige de nós. A gente não pode fazer sozinho, não pode um sexo fazer sozinho, a gente precisa de uma união, uma união sagrada. Então, olha o quão sagrado é isso. E o pessoal não dá esse valor. E é aí que acontece a revolução sexual, tá? Então, Deus deu aos casados esses prazeres, né? Que é um ato de se procurar que porventura tem um prazer, né? Por causa da natureza do mundo que é assim, tem esse desejo de procriar. Porém, né, se você for ver assim, porém não foi feito para isso. Tá? Foi feito para perpetuação única e exclusivamente. Então é uma natural e sagrada, né? Por isso que você fazer qualquer outra coisa nesse âmbito vai estar sendo antinatural e é um pecado, muitas vezes mortal, porque é uma coisa muito sagrada. Você está zombando da criação, você está zombando da natureza, tendo promiscuidade, até coisas menores como masturbação, tá? Então é complicado, é complicado.
Ah, então é assim que funciona, tá? E daí o pessoal vem e diz que Jesus só veio pregar o amor, que Jesus, né, que você acreditar nisso é no Antigo Testamento, é em controvérsia judaica. Ah, não vamos nem entrar nisso. Pelo amor de Deus, gente, porque se você acredita na Igreja Católica, você tem que acreditar na Igreja Católica, pô. Não é que a igreja desse ano, mesmo que você for um sedevacantista, você não pode ser isso, porque o Antigo Testamento e o Novo sempre tiveram na igreja, a igreja sempre reconheceu, mas enfim, Jesus, ao mesmo tempo que ele diz que ele veio ser o. Ele veio amar, ele veio ajudar, ele veio ser o nosso Salvador, ele é o juiz, tá? Ele é o nosso advogado, é o nosso juiz. Então, não tem essa, né? E enfim, é só você ver o que Deus fez com Sodoma e Gomorra. E aí a gente entra na parte dos homossexuais, que é uma coisa que eu já havia discutido e é bem complicado, tá? E essa questão da sexualidade é sagrada, né? Isso a gente já sabe. Então a gente tem que ver o que Deus criou. Você leu Gênesis, então você vê que foi homem e mulher. Ele criou isso com a natureza pensando nisso, deu o dom de procriar aos casais, com todo esse protocolo. Então tinha uma ordem protocolar para isso acontecer, porque era uma coisa muito importante, uma coisa sagrada. É uma coisa que a gente carrega, uma coisa da criação que a gente carrega até hoje. Se você acredita que o mundo tem milhões de anos, carregamos milhões de anos então. Então é uma coisa muito sagrada. E em nenhum momento diz que Deus criou a sexualidade gay. Não dá nenhum indício, não dá nada. Então assim, Deus, as coisas mais importantes como uma sexualidade, que o homossexual ele também iria falar, as coisas mais importantes na criação da nossa natureza, Deus falou. Deus falou que é permitido, ele falou que é permitido para os casados. Se fosse permitido para o homossexual, ele também falaria. Se ele tivesse criado a homossexualidade, ele falaria. Mas ele falou, está escrito em algum lugar da Bíblia isso, ele não falou. E é aí que tá, você pode falar, pode ser uma coisa natural, pois então é uma coisa pecaminosa, porque Deus criou a natureza, falou as coisas divinas, falou as coisas que ele criou em nós, né? E ele não falou nada de homossexualidade. E Deus, a gente sabe que permite o mal. E a gente sabe também que o diabo ele não consegue alterar a natureza humana. Tá? Ele não consegue, ele não pode vir aqui e transformar todo mundo em mulher. Ele não consegue fazer isso. Então, nenhum ser sutil consegue manipular isso da gente. Então a gente sabe que o diabo não cria homossexualidade. Então a gente só resta uma opção. É um transtorno mental, tá? É uma coisa que eu sei que é difícil da gente aceitar, eu sei que é complexo, mas é o lógico e é muito difícil você fugir disso. Não tem muito o que você dizer. E daí o pessoal diz: "Ah, mas você acha justo guardar a castidade para os homossexuais e os héteros poderem fazer o que quiser?" Eu acho, tá? Porque os bons héteros, os que querem realmente buscar a castidade, pois não a homossexualidade não é única e exclusivamente dos homossexuais, é de todos. É dever de todos, inclusive daqueles que praticam atos dentro do casamento. Eles praticam com castidade, eles praticam honrando a criação, ok? Para não cometer pecado grave, tá? Então, os homossexuais tentam inventar, mas não tem muito o que dizer. Até se você for pegar o que Deus Pai disse sobre os homossexuais, é uma coisa absurda. O que ele fez com Sodoma e Gomorra, né? Então, não tem muito como você dizer o contrário, né? E eu, por muito tempo, realmente acreditei, até por grande parte da minha perca de fé foi por conta disso, né? Quando eu virei ateu. Falei, poxa, não dá pra ser homossexual. Eu discordava. Porém, eu fui estudar e ainda instintivamente eu não sei se é uma boa palavra, mas eu sinto que não, tá? Eu sinto que não é aquela coisa muito forte, mas eu sinto, poxa, ainda não consigo aceitar. Não sei se é por causa do mundo moderno, da influência, mas logicamente é muito impossível você dizer o contrário, sabe? É impossível. Porque essa lógica da criação, que foi assim, como que você vai dizer o contrário? Você não tem como.
tá certo? Então, é isso aí, tá? Ah, deixa eu ver aqui se eu tenho anotado mais coisas. Eu andei discutindo esses dias com um cara homossexual católico e, enfim, é complicado, né? E olha só que interessante. Isso daqui eu gosto de pegar essas discussões que eu tenho, por quê? Porque muitas desses argumentos dessas pessoas são as dúvidas do ouvinte. Então é legal da gente ver. Consegue se colocar no lugar do ouvinte, né? Do ouvinte médio. Então vamos lá. Ele diz assim: você acha certo esse moralismo medieval, né? De acorda, você está no mundo moderno, você nunca vai conseguir uma mulher. E ele pressupõe que por isso eu devo me degenerar e, e pecar. Tudo bem que ele não considera pecado. Ele considera que pode ser um pecado venial, mas que, como todos nós pecamos, não tem problema. Daí eu disse: acho que sim, né? Pois eu faço o que é confirmadamente salvífico. Eu faço o garantido, eu faço o que a igreja manda. Eu não gosto de inventar, não gosto de fazer isso, não gosto de fazer aquilo. Então é uma questão de segurança, tá? E isso eu recomendo a todos vocês. Façam o que deu certo, não só nesse âmbito religioso. Façam o que deu certo que seus antepassados comiam, o que eles faziam. Faça o que dava certo. Não fica com esse espírito revolucionário de querer inventar, de querer colocar ponto nas coisas, de querer colocar parágrafo a mais. Não, não funciona isso. Isso é extremamente arriscado. Eu não me arriscaria em hipótese alguma, na maioria das coisas, a fazer isso. É uma coisa arriscadíssima, tá bom? Você precisa ter uma soberba muito grande e uma loucura muito grande fazer isso, tá? Então faça o que é garantido. E daí ele diz: nada do Velho Testamento pode ser aplicado nos dias atuais. Tá? Então a gente teve a criação citada lá, mas não deve ser aplicada porque não existiu, só porque foi antiga. Então ele interpreta isso. Ele interpreta como se, tudo bem, tinha antiga lei. A antiga lei foi renovada, não, perdão. Ela foi mudada, vamos dizer assim. Mudada não foi substituída. Desculpa, tava faltando a palavra. Foi substituída pela nova lei, pela vinda de Jesus. Isso realmente, mas ele interpreta como se todo o Antigo Testamento, toda a criação da natureza humana fosse inválida. Isso não é verdade. Uma coisa é a antiga lei, outra coisa é o livro de Gênesis, é a criação. Uma coisa é a antiga lei, são as escrituras sobre muitas coisas, tá? E daí ele falou: isso é algo do homem. Deus nunca disse isso, que homossexualidade é pecado. Até porque desejos humanos são naturais, como beber, comer e até mesmo masturbação. Exatamente. Porém, nós queremos o quê? Queremos ir para o céu. Queremos a vida eterna. E Jesus diz: carregue a cruz. Por que que ele fala isso? Para santificar a carne, para ter um desejo sobrenatural. Senão você é hedonista, senão você não é católico, tá? Tá, então você precisa tomar a sua cruz, santificar a sua carne e ver o que a igreja diz sobre. Santifique ela e faça o que diz respeito ao divino, que respeita o divino, e não o que diz respeito à carne, tá? Senão você vai viver a carne e não vai viver o céu, tá bom? Então é um erro isso. E além disso, a gente tem, além dessa refutação easy, a gente tem a questão da temperança, tá? C.S. Lewis diz que todos os desejos humanos são importantes em algum momento, até o sexual. Porém, a gente precisa ter temperança, tá bom? Temperança. Então, um desejo sexual, por exemplo, vamos pegar um caso. Ele é muito importante você ter esse desejo quando um casal está com dificuldade de engravidar. O homem precisa ter o desejo, a mulher também precisa ter esse vigor para conseguir fazer o ato de gerar uma alma, né? Então, todos são importantes, né? E nos é necessário temperança, né? Nos é necessária essa temperança para conseguir realizar as coisas e não sermos hedonistas, né? Comandados pelo prazer, liderados pelo prazer. Então isso é uma coisa que, se o cara for ler o primeiro capítulo de Cristianismo Puro e Simples, ele vai já ser refutado,
tá certo? E daí ele diz: não há compaixão nisso, apenas ódio e ódio é destinado a humanos, não a Deus. Pois Deus mandou o seu Filho para que mostrasse como ele é bondoso e benevolente. Sim, e daí eu mesmo disse, ao mesmo tempo que ele mostrou no Novo Testamento que Deus é o amor, no Antigo ele mostrou que Deus é a justiça, e não só. A Igreja Católica sempre mostrou que Deus é o amor e a justiça, né? A, a gente tem aquela pintura clássica de Jesus do lado direito, se eu não me engano, com a cara mais rígida, com a cara mais brava, e do outro com a cara mais serena, com a cara mais calma, para mostrar que Deus tem duas faces. Deus não é de todo mal não, perdão, péssima palavra que eu utilizei. Não é de todo juiz, ele não é só juiz, ele também é amor, e vice-versa, ele não é, entendeu? Então isso é uma coisa que o pessoal esquece hoje em dia. Ou Deus é 100% amor, ou Deus é 100% juiz. É sempre assim. Enfim, daí ele diz que esse moralismo não se aplica. É uma é um discurso extremamente modernista esse daqui, percebam, né? Ele fala sobre dogma que precisa ser renovado, e isso é uma coisa extremamente modernista, e é aquilo que eu falei. É uma soberba. É uma soberba muito grande, você precisa ter coragem. Você precisa ser meio suicida, sabe? Não no sentido literal, mas no sentido figurado. Você precisa ser bem, sabe, hardcore. E, enfim, eu acho isso aí. E daí eles dizem, tá? Eles dizem não. Ele diz que pensar que homossexualidade é degeneração é cair em controvérsia, não sei o que ele disse, judaica. E ele ainda usou Platão, uma citação de Platão, e como na Grécia era evoluído, eles sabiam que não era coisa ruim. E olha só que interessante. Daí eu falei, pô, você citou Platão? Legal. Você nunca viu que Platão falou em leis sobre os homossexuais? Você não sabe, olha, eu sinceramente não sei como Platão não foi cancelado ainda por causa disso. Você é louco, né? Pra quem leu sabe. Então, é interessante você ver esse sofismo do pessoal. Se você não souber, tudo bem, vamos para outro argumento. Se você. Não, se você. Perdão, ao contrário. Se você souber, vamos para outro argumento. Se você não souber, perdeu, tá refutado. É sempre assim. Típica falácia de protestante, tá bom? Então é isso aí. E eu até falei com isso sobre o judeu Baruch, e ele disse: cara, falaciado de viado, os pecados são os mesmos, não tem o que fugir. É invenção de moda, tá? Então eu acho que desse ponto aqui eu resumi bem, tá? Eu resumi por quê? Porque eu normalmente preciso de pessoas perguntando pra mim as coisas, né? É como o Olavo de Carvalho disse, como que funciona a memória de um intelectual. Você consulta a sua memória, é difícil você guardar tudo pra poder falar assim de orelhada, tá certo? De bate-pronto. Normalmente com as perguntas que vem, é com o pensamento específico que vem. Então falar que é difícil se lembrar de tudo. Agora, se tiver alguém me perguntando cada coisa, eu consigo me lembrar de bastante coisa. É assim que a memória consultiva é a memória de um intelectual, que o próprio Olavo usa. É um cara que tem uma memória excelente. E é assim que funciona, né? Você consultar a sua memória. Você armazenar uma informação lá, não decorar. Você armazenar um conhecimento lá e consultar quando precisar. Não ficar sempre, eu preciso me lembrar agora, agora, agora. Não, é consultar. E isso daí é uma coisa difícil. Se eu tivesse alguém pra me perguntar que eu não consegui gravar ao vivo por algumas adversidades, se eu conseguir seria bem mais fácil. Então me perdoem qualquer erro, minha primeira vez aqui. E não fiz um roteiro muito grande, então com certeza devo ter errado em algumas denominações, mas pense que no todo é isso aí, tá? No todo é isso aí. Procurem mais isso, reflitam sobre isso. Então vamos lá. E é aí que ocorre a revolução sexual, né? E é exatamente isso, quando você subverte essa ordem, subverte esse protocolo, essa ordem protocolar que Deus instituiu sobre a relação sexual, a castidade, né? Que é essa, essa ordem protocolar, né? É quando você subverte isso, é quando você transgride isso, é quando você faz um escárnio à criação, fazendo esses atos de promiscuidade, ou até um ato mais pequeno nesse ramo de tanta degeneração. Por exemplo, uma masturbação é um ato pequeno, mas é um ato bem ruim, tá? Muito pecado mortal. Então imagina o resto, cara. São coisas absurdas, tá? Então,
a gente vê como esse desejo sexual é poderoso, né? Bom, dos sete pecados capitais é um dos mais poderosos. Ele, luxúria e a preguiça são os mais poderosos. Talvez a soberba ali em terceiro. E é interessante notar como que em muitos países, como o Brasil, há um julgo hereditário disso. Eu, por exemplo, tenho julgo hereditário. Então você tem que seus antepassados cometeram pecados e os demônios começaram a se aproximar dele, os seres sutis. Eles falaram, olha, comete pecado. Daí vinha demônios daquele tipo de pecado e ficaram arrodeando ele pelo resto da vida. E se ele não confessasse, se ele não fizesse uma oração, pedisse a Deus, tentasse se santificar, iam continuar com ele. E não só, iam continuar com os descendentes deles. Então isso é que é julgo hereditário. E no Brasil a gente tem muito essa degeneração, tá? Que é mais moderna sim, não vou dizer também, porque, poxa vida, a gente lê Machado de Assis e vê que não era tão assim, né? Porém, desde uns anos pra cá, a gente tem uma degeneração muito grande, então a gente herda isso. Provavelmente você que está me ouvindo agora herdou esse jugo hereditário, né? E é uma coisa. Então, o primeiro passo para você vencer isso e seguir a ordem protocolar da castidade é você entender o quão ruim é e o quão sagrado é. E ver que o pecado e não, você tem que enxergar isso como um sentido não tão literal assim, ordem protocolar. Você tem que ver isso, você transgredir essa ordem. Não é uma quebra de ordem somente, não é como se fosse só uma lei. Você está castigando Deus. Não sei se é a palavra correta, mas esses seus atos, qualquer pecado que você cometa, qualquer errinho, tá certo? Todo mundo comete pecado, a não ser os santos que têm intercessão mística, tá bom? Tem esse fato. Qualquer humano normal sem intercessão mística peca enquanto humano. Não enquanto sacerdote, não estou dizendo isso, tá? Pega enquanto humano. E qualquer pecado, pelo mínimo que seja, por exemplo, levantar tarde, um pouquinho de preguiça, procrastinar um pouquinho, uma coisa que não é tão necessária, isso é um pecado venial. E isso já nos daria o merecimento da pena eterna do inferno. Vocês sabiam disso? Por quê? Porque esses atos nossos, todos esses atos, pecados veniais, pecados mortais, da mesma forma, porém eles são mais intensos. Eles doem mais a Deus. É um eco eterno. É um eco eterno. Porque Deus está fora do tempo, ele sempre vai sentir o que você fez. E ele sente toda hora, a todo momento que todo mundo fez e já vai fazer na história humana. Sempre. Por todo sempre. Então é um eco eterno. Você faz Deus sofrer. E isso é uma coisa gravíssima. Você tem que enxergar isso. Você tem que enxergar os pecados como uma falta com Deus. E aí você vai conseguir se santificar mais. Eu sei que é difícil, hoje em dia é complicado, mas ressignifique o que você pensa sobre sexualidade, tá? Isso que eu disse aqui pra você é uma coisa complicada, hoje em dia que não é apresentada, mas que é muito sapiente, é generalíssima para a nossa sociedade, para a sociedade tradicional, todo mundo sabia disso. Hoje em dia é um conhecimento oculto, é um conhecimento preconceituoso que ninguém quer aprender. Então, sinta-se privilegiado de ouvir isso daqui. E sinta-se agora no dever de cometer os atos certos, porque você conhece a verdade. E se você negar ela, seu castigo vai ser pior do que alguém que não a conhece e, e nega ela. Né? Nega no sentido de vai lá e se degenera. Porque ele não conhece, ele tem ignorância. O contexto está validando ele. O contexto, então, se você não tem se você não tem um conhecimento sobre, você de certa forma não tem um consentimento. E daí, de certa forma, você não tem um pecado. Agora você, a partir desse momento, a responsabilidade é toda sua. E o castigo será todo seu. Então, tenha responsabilidade e muito cuidado, tá bom? Tenha isso.